Para o início de mais uma reunião, de uma confraternização. Sabemos que a prece, ela já se estabeleceu no início, já quando adentramos, já esse ambiente foi preparado pelos nossos amigos espirituais. Mas então vamos fazer a nossa parte. Ficando um pouquinho em silêncio, nessa quietude, principalmente dos nossos pensamentos, que possamos colocar o nosso coração em prece, buscando aqui essa sintonia com a divindade, com os nossos mentores, com os trabalhadores dessa casa, que nos acolhem sempre com tanto carinho, que ouvem as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos desejos, nos colocando sempre em posição de humildade quando agradecemos, porque assim colocamos ao nosso Mestre, ao nosso Pai, essa posição de ainda necessitados do conselho, do amparo, da proteção. Mais uma vez, agradecidos pela vida, pela oportunidade de uma nova existência, pela oportunidade de termos adentrado a essa doutrina esclarecedora, consoladora, que reavivou em nós a mensagem do Mestre amado. Que possamos mais uma vez, nesse ambiente que é aqui, sabemos que o amor edificou essa árvore frondosa, que possamos sentir-nos fortalecidos, principalmente nos nossos bons propósitos. Que Deus Pai possa abençoar-nos sempre, fortalecer-nos sempre. Que esse momento também possa poder estar emitindo luzes para os lugares onde ainda sabemos que reina aqueles corações ainda endurecidos, cristalizados, necessitados ainda de se abrir, de darem espaço ao amor de Jesus, ao amor de nosso Pai. E assim que possamos, nesse ambiente de paz, também rogar para que nosso querido Márcio seja envolvido pela espiritualidade amiga, podendo trazer até nós mais uma vez a presença do Mestre amado. E assim podemos reavivar em nós esses conhecimentos tão necessários nesse momento. Que Deus Pai o abençoe, o envolva, que a espiritualidade amiga faça com que ele possa passar aquilo que ele preparou com tanto carinho e possa sensibilizar naquilo que cada um de nós necessita. Que assim seja. Boa noite a todos. Muita alegria sempre que nós retornamos a essa casa que nos traz
excelentes lembranças, né? Desde pequenino, nós tivemos a oportunidade de conhecer o seu Hugo e tantos trabalhadores aqui, e a gente fica muito sensibilizado, porque quantos anos se passaram, não foram tantos, né, Fátima? Mas alguns, e nós aprendemos muito. E na casa de Hugo Gonçalves nós vamos falar, porque ele sempre pedia para a gente falar de Jesus, um mestre desconhecido muitas vezes por nós, não desconhecido das suas mensagens profundas, do seu conhecimento, mas desconhecido da sua essência. Então hoje nós vamos convidar a todo mundo ao ir ao encontro de Jesus. Então o nome aqui nós colocamos Nós e Jesus. Nós diante de Jesus. Como é que seria esse encontro? Então é a pergunta que sempre a gente ouve, sempre vamos ter uma resposta. Se Jesus, logicamente que ele deveria fazer o quê? Para não ofuscar os nossos olhos, diminuir a sua luz, para que a gente pudesse estar próximo a Ele. É muita energia, é muita luz. Como Ele tem um coração grande, então Ele vai se mostrar como? Com menos luz, para que a gente consiga visualizar a estadia aqui de Jesus, num corpo que a gente não sabe como que é, até hoje, foi de extremo amor à humanidade, para ele se colocar nessa situação de exemplificar, entre aspas, carne e osso, que na verdade a gente não sabe como que era o corpo de Jesus, um corpo, um espírito que já estava muito lá na frente, mas ao mesmo tempo iniciando a nossa maturidade do senso moral, como diz nosso querido codificador Allan Kardec, cada um está num grau evolutivo. Então naquele momento ele fala, ou melhor, ele consegue mandar para a Terra vários espíritos para alavancar o nosso progresso. E nesses 2000 anos que estivemos provavelmente aqui, não conseguimos muitas vezes ativar a essência de Jesus para os nossos corações. Então a busca é essa. Qual a essência de Jesus? Então nós vamos buscar agora aqui essa pergunta. Todo mundo aqui com certeza aceitaria ser apóstolo de Jesus. Por quê? Estamos aqui querendo fazer diferença no nosso dia a dia, querendo fazer diferença na nossa vida, e queremos ainda mais penetrar no nosso sentimento mais profundo, para ver se Jesus toca os nossos corações. Para isso, nós vamos trazer uma mensagem ímpar do apóstolo André. André, como todos nós, muito curioso na presença de Jesus. Imagine, eu estou próximo do mestre, lógico, eu quero aprender com ele. E André já tinha o conceito de ser aquele apóstolo prestativo. Então imagine, comentava André que era tido como prestativo. O que é ser prestativo? Prestativo é: a Fátima pede para alguém fazer alguma coisa, a pessoa já vai lá, abraça a causa, vamos fazer. Então, quando pede alguma coisa para você, eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor. Você já traz isso consigo. Então, por estarmos aqui, subentende que nós queremos estar próximo de Jesus e ao mesmo tempo fazer essa prática. Ao praticar isso, eu sou o quê? Prestativo. Eu quero ajudar. Como que eu posso ajudar? Ah, fulano, você pode fazer uma limpeza ali para... Vamos lá, vamos fazer. Então é a pessoa prestativa. Então cada um no seu nível, na sua habilidade, somos prestativos. E esse André que é prestativo
Pergunta Jesus: mestre, quais são as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas? Porque o Evangelho estava sendo implantado, então André estava vendo o Evangelho vivo ali na sua frente, e ao mesmo tempo ele estava incomodado. Poxa, eu sou prestativo. Prestativo é uma pessoa boa? Prestativo é aquele que faz caridade? O que é prestativo? Olha, que interessante a viagem no fundo das almas de todos nós, seres humanos, quando Jesus esteve aqui. E aí ele vai contar uma história muito linda, que está lá no livro, está aqui, ó, Jesus no Lar, o Educador Conturbado. Então é um livrinho que nós utilizamos muito no Evangelho no Lar, e toda vez que cai nessa lição, o aprendizado é grande, porque a gente também não é o mesmo, né? Semana que vem ninguém vai ser mais o mesmo, vai ser uma pessoa com 7 dias de experiência. Então nós não retrogradamos, né? Nós vamos sempre evoluindo, sempre progredindo. Muito bem, então gostaria de compartilhar com vocês essa lição. Diz Jesus: um homem singularmente forte, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso, e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando o dia a dia, cumpriu o prometido. Então vejamos a cena. O anjo, quem representa o anjo? Então os benfeitores. Então os benfeitores chegaram para um homem, né? Falaram: você quer ajudar a humanidade? Ah, eu quero. Então você pode consertar as pessoas para mim? Posso. E ele não falou as ferramentas para ele usar, falou: ó, consertar. Então ele pega a primeira ferramenta da noite que nós vamos guardar, é o martelo. Deve ser doído, né? Então a pessoa com problema ali, deficiente físico, nós vamos traduzindo, né? Meio Lúcio, 50, 60 anos atrás, estamos traduzindo para a linguagem de hoje. Ele conseguiu efetivar, mas na martelada, gente, dói, não dói? Mas vamos lá. Esse mensageiro divino, o anjo, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa, que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. Então vejamos: eu quero ir para o reino dos céus. Então precisa de fazer o que? Uma reparação. O que ele usou? O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou em condições de subir às esferas sublimes. Então vejamos, a primeira ferramenta foi essa turma é boa, hein? E a segunda? Disciplina curativa. Então vejamos, essa disciplina curativa, como é que é essa disciplina? Não é a disciplina de Jesus, porque a disciplina de Jesus é a disciplina do amor. É completamente diferente. Não é disciplina empresarial, não é a disciplina pedagógica, é a disciplina que está acima de todas, que ela vai de coração para coração. Então olha onde que ele está chegando. Acho que caiu. Podemos podemos falar no Viva Voz, ligando o modo Viva Voz. Vamos lá, sem problemas. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento
de um homem chagado e aflito, que anelava a beatude edênica. Então imagine um corpo cheio de feridas, cheio de chagas. O consertador não hesitou, absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Gente, quando eu li isso aqui a primeira vez, eu falei, se Jesus chocou, né? Queimou a ferida. Gente, você está com o corpo chagado e vem um cidadão e bota fogo? Pensa, sério. Por que Jesus está sendo tão forte, o pedagogo dos pedagogos? Porque Ele queria que chegasse para nós algo que a nossa mente vá balizando essas figuras de linguagem. Quando nós somos muito fortes para curar alguma coisa, ou querer curar alguma coisa. Eu sempre lembro dessa história, né? A Adri já ouviu várias vezes, que eu lembro da minha mãe, quando eu chegava em casa, criança, ralava os joelhos, né? Então você ia brincar, subia, trepava, caía, andava de bicicleta, aquela coisa toda, e o joelho ensanguentado, né? Chegava para a mãe e falava, que esse joelho aí está com sangue, hein? Mãe, a senhora não está vendo nada, eu vou tomar banho e vai sarar, porque eu não quero passar metiolate. Porque o metiolate doía onde? Quem lembra disso sabe que doía o espírito, já passava pelo espírito, né? Doía o espírito, era uma dor profunda. Eu tenho lembranças maravilhosas do metiolate hoje, né? Então os nossos netos, as nossas crianças não sabem que é bom, que é o metiolate, foi proibido isso, né? Que coisa, né, gente? Esse metiolate é uma lembrança maravilhosa. A criança sarava na hora, era sangue, cotovelo, e sarava na hora, porque queima, e tudo que queima nos marca, e nos marca profundamente. Mas Jesus, vendo a atenção de André e dos apóstolos, provavelmente, vai avante. Qual foi a primeira ferramenta? Segunda? Nossa, que uma boa, hein? E a terceira? Fogo, né? Gente, eu fico imaginando esse Jesus, eu nunca mais esqueci dessa história, né? Fogo. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio, que em tempo breve a tarefa se fazia cumprida, por medo. Imagine, você vai trabalhar aquele tirocínio, aquele dedo. Um patrão desse aí, como é que você não faz as coisas? Você pode levar chicotada. Esse era o Jesus. Moisés vivenciou isso. Jesus não deixou vivenciar com a mulher adúltera, vivenciar com aqueles que chegavam para ele. Chicote não, que é outra lei. Ó, quebra de paradigma, mas levou chicotada. E a gente sabe da história, a gente já viu, né? Os comentários, filmes, pelo menos uma vez. E não é essa imagem que nós temos que ter de Jesus, não. Essa imagem, ó, deixa de lado, a imagem de Jesus é quando eu tenho a minha essência tão elevada com o Criador, eu acessei o Criador. Ninguém é capaz de tirar essa minha conexão, nem me chicoteando, nem me maldizendo, nem me prendendo e nem me crucificando. Essa é a imagem de luta, mas não é uma luta com armas, nem com chicote, com tirocínio.
Então Jesus vai dando o próximo nível. E assim, o emissário ficou cansado. Imagina, gente, né, gente? O seu trabalho é consertar a pessoa. Conserta um, conserta o... Isso cansa, né? Consertar as pessoas não cansa? Deve cansar, né? Conserta um, conserta outro, arruma a vida de uma, a vida do jovem, a vida dos mais, a melhor idade, e por aí vai. Cansou. Aí ele chega e fala: olha, ô anjo, é o seguinte, eu quero agora ir lá para as zonas celestes, para as regiões angelicais. Olha que maravilha, eu quero ir lá, como é que eu faço? E aí vem o remédio para ele. Olha só que diz: o embaixador sublime revisitou minuciosamente e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe então como é que ele era. Os pés eram irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos, e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. Qual a lição de Jesus? A gente está focado. Nós estamos lá na época de André, 2000 anos depois. Jesus já percebia um padrão de conduta de nós naquela época, que era olhar para o outro, consertar o outro. E esse padrão está se repetindo por várias reencarnações. É um padrão que nós desenvolvemos que não é muito bom. Então o que acontece? O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento. Qual a primeira ferramenta que ele foi usar com ele? O que vocês acham? O martelo. Ele pegou, deve ser um martelinho de ouro, né? Pegou o martelinho dele e ele não aguentou 5 minutos. Imagine, marretando meu pé para consertar meus pés. Que isso? É muito dolorido. E aí ele começa dizendo assim: caiu de dor, contorceu-se no chão, desditoso, revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros. E o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, identificou tão diferente se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para o reajustamento necessário se fizesse, com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente, para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, dos apóstolos, de André, de todos ali, o Senhor concluiu, Jesus falando para nós: usemos de paciência e amor em todas, não deixou margem para ele, em todas as obras de corrigir. E aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam, porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência, segurança, para a luz divina. Então esse educador são as nossas dores, o nosso sofrimento, que pode ser uma dor passageira
e quando a gente começa a patinar naquela dor, ela se transforma no sofrimento. Dor existe nas nossas vidas, sofrimento é meio condicional, né? Se eu vou trabalhando com essas dores, ativando a minha essência, eu vou vencendo as minhas dores. O sofrimento fica uma coisa carregada, né? Meus ombros ficam, ninguém gosta de mim, Deus esqueceu de mim. Então, quando a gente entra nesse padrão vibratório, aí é chamado outro educador, que são as dores, são as dificuldades, para que a gente saia da zona de conforto, saia do padrão de conforto. Então, nosso padrão vibratório, ele é muito oscilante, né? Agora nós estamos no padrão que? Elevado, ouvindo as mensagens, as intuições dos benfeitores. Quantas pessoas vêm à casa espírita e têm aquele insight para resolver o problema, para amparar aquele parente com dificuldades. Nós viemos à casa espírita para sermos o que? Acolhidos pelos benfeitores. Então a gente fica bem e mudamos de padrão. Quando nós estamos na realidade do dia a dia, da família, do trabalho, aí o padrão oscila. E esse oscilar de padrão que determina o que? As dificuldades que vão aparecer na nossa vida. É uma lei para todos. Então só vai aparecer as dificuldades pela nossa rebeldia. Olha que interessante. Então ele está falando isso aqui para nós. Ser prestativo não é ser caridoso. Caridade, todo mundo aqui tem uma definição e está correto, porque é a sua maneira de viver a caridade. Se eu perguntasse qual a sua maneira de viver a caridade, está correto. Agora Kardec queria subir um nível de padrão universal. Qual o verdadeiro sentido da caridade? Vírgula, segundo Jesus. Aí muda tudo. Porque segundo Jesus, caridade é o que? Benevolência para com todos. Nós já somos assim. Nós somos benevolentes, nós somos prestativos, mas não é a caridade completa. Caridade precisa de 3 coisas: perdão das ofensas. Olha onde ele está chamando a nossa atenção, Jesus. Nós somos prestativos, nós gostamos de fazer o bem, mas e o perdão das ofensas, né? Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Consertar o outro, com certeza não é nossa profissão, mas atavicamente, de várias encarnações, nós somos projetados para que tipo de padrão? Como é que eu conserto a vida do outro? Eu tenho uma solução. Como é que eu conserto a vida do meu filho, da minha esposa, do meu patrão, do meu governo? E a gente tem formas e formas para consertar o outro. E a população ocidental é muito treinada para isso. Nós somos muito estimulados para competições destrutivas. Então, para competir, eu tenho que ver a dificuldade do outro para eu tirar proveito. Essa não é a mensagem de Jesus. É o compartilhamento, é o fazer junto, é vamos levantar juntos. Logo, quando eu estou me habilitando para ativar a verdadeira essência, que é me conectar com Jesus, então a caridade é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Um outro apóstolo, nesse mesmo raciocínio, também teve um encontro com Jesus, e eu trouxe aqui, vou mostrar para todos, uma mensagem em vídeo, para a gente ver como que Pedro se habilita para o encontro de Jesus. Jesus interagia junto à multidão em Cafarnaum, quando chamou Pedro em particular para fazer um importante pedido. Pedro, eu te peço, vai à casa de Jeremias, o curtidor. A sua filha Sara está prostrada na cama, com o corpo abatido e a cabeça
cabeça conturbada, faz-se memória e ora ao lado dela. O nosso Pai, a quem rogaremos apoio, socorrerá doentes através de tuas mãos. Não inexorável, o discípulo se pôs a caminho, entusiasmado e sorridente com a perspectiva de servir. No pôr do sol daquele mesmo dia, retornava o discípulo, carregando no rosto áspero uma inquieta expressão de tristeza. Ah, Senhor, todo o meu esforço foi em vão. Como assim, Pedro? A casa de Jeremias é um antro de perdição. O patriarca é um rico, porém de costumes deploráveis. Eu o encontrei jogado ao chão, dando gargalhadas, bebendo vinho num paiol, na companhia de uma serva bonita e jovem. Quando percebeu que eu entrei no recinto, me perguntou quantos piolhos eu tinha na cabeça e logo depois, sem paciência alguma, mandou que eu procurasse por seu filho mais velho dentro da casa. Saí à procura de zoar e o achei enfurecido no jogo de dados, em que perdia largas somas para um conhecido traficante de jovem. Ele me recebeu aos berros e disse que as fotos de sua irmã não interessavam a mim pouco. Me expulsou aos coices, como uma besta fera sobre o campo. Ao sair, esbarrei com a dona da casa. Lhe expliquei o que fazia ali. Contudo, antes de me atender, passou a estancar uma esquelética menina, alegando que a criança havia roubado um filho. A pequena garota chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada pelos galos de estimação da casa. Somente após ensangüentar a vítima, resolveu a megera me apontar o quarto onde eu encontraria sua filha. A dificuldade, porém, não parou por aí. A velha sobrinha estava fora de si e acabou se equivocando ao indicar o quarto certo. Fui parar numa alcova e vi Josué, o filho mais moço do protetor, mergulhando a mão num cofre de joias. Por ter sido surpreendido no ato renovado, achou que eu fosse um espião e, amarela de raiva, partiu para cima de mim de punhos fechados, pronto para me golpear. Nesse momento, eu supliquei calma, explicando minha condição de visitante em missão de paz e socorro fraterno. O rapaz finalmente se acalmou e, mesmo contrafeito, acabou me conduzindo ao quarto de sua irmã doente. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Por acaso não terei procurado cumprir honestamente os seus desejos? Seria realmente justo falar em nome de Deus ali, naquele núcleo de vícios, deboche, avareza e obscenidades? Jesus, porém, depois de contemplar longamente o céu a inflamar-se de profundas inspirações, fixou no companheiro um olhar profundamente lúcido. E exclamou com serenidade: Pedro, eu conheço Jeremias, a esposa e os filhos, há muito tempo. Quando pedi que fosse ao encontro deles, era apenas para auxiliar. Maravilha, né, gente? É uma lição simples, como toda a mensagem de Jesus, e ao mesmo tempo de uma profundidade muito grande. Então,
correlacionando as duas lições, a primeira, André, o apóstolo prestativo, fala: Jesus, mas como que eu vou vivenciar o seu evangelho? Jesus poderia dar N exemplos. Ele deu: olha, vamos cuidar primeiro de melhorar a gente, usar o martelo, usar o metiolate, né? Primeiro na gente, porque se eu vou adquirindo e não vou desgastando esses hábitos equivocados de ontem, eu não tenho condições de construir um homem novo. Então, para construir uma humanidade diferente, nós vamos começar a olhar para nós primeiro. O que eu tenho que melhorar em mim? E, consequentemente, essa minha preocupação imensa em me melhorar, em autoaprimoramento, todos que estão ao meu redor vão sentir os seus efeitos. Pedro, o apóstolo, muito prestativo também. Imagina, Pedro era aquele aluno, se a gente pode comparar assim, que ninguém quer perguntar, com medo do professor. Quem perguntava era Pedro. Quem que levava chamava atenção ali no meio de todo mundo? Pedro era um dos primeiros. Então fala: mestre, não é isso, mestre, eu não vou negar você, mestre, eu estou com você. Então Pedro queria aprender. E logicamente Jesus pede para ele, fala: olha, vai lá e ajude aquela moça, faça isso por mim. Pedro, você vai lá, você consegue fazer? Consigo, Senhor. Ele foi, ele era determinado. Nós somos determinados quando perseveramos, porque senão a gente existe no meio do caminho. A gente começa um trabalho e para, a gente começa a fazer alguma coisa boa, se sente bem, mas não tem o que? A lenha, né? Para manter aquele fogão aceso. E para manter esse fogão aceso, a chama é a essência que está dentro de nós. Jesus pode vir aqui fazer cura para todo mundo? Lógico que pode. Ele tem condições? Tem condições. É um magnetizador? É. Mas por que ele não faz? É o que Pedro está vendo aqui. Pedro, você, meu querido, eu poderia ir lá e dar esse menino de longe, como eu já fiz, você já viu. Mas eu estou pedindo para você. Eu não estou pedindo para outro, estou pedindo para você. Vai lá e ajuda aquela menina. Jesus conhecia a casa do curtidor? Conheceu ou não, gente? Conhecia de quanto tempo? Ele conhecia a senhorinha que estava batendo a menina? Conhecia. Conhecia o senhor que perguntou dos cabelos? Quantos piolhos você tem no cabelo aí, Pedro? Conhecia? Conhecia. Sabia que ele estava bebendo? Sabia que estava com aquela moça? Sim. Sabia que o outro era um veterano ali dos jogos? Lógico que sabia. Jesus sabia que o menino estava roubando lá na alcova? Lógico que sabia tudo isso. Você imagine o Google Maps de Jesus? Ele identificava tudo rapidamente. O WhatsApp dele, meu Deus do céu, é altíssimo nível. Ele sabia de tudo. Ele não precisava ir lá. O magnetismo dele sentia. Antes da pessoa vir, como Emmanuel, né? No livro, há 2000 anos, ele vai falar com Jesus, nem precisa de Jesus, já começa a falar, mas ele não fala nada, ele só começa a chorar. Vou colocar aqui a mensagem. Então essa mensagem que nós estudamos é a Federação Espírita Brasileira. Ela faz esse trabalho monumental e é escolhida essa mensagem a dedo. Para investir, né, esse tempo, esses recursos. Qual a mensagem da Federação Espírita Brasileira para o mundo, né? Porque quando você coloca no YouTube, você coloca para o mundo. O que Jesus está nos pedindo? O que Jesus está pedindo para você? Petição de Jesus, não é Márcio não, hein?
Jesus. É Ele. Olha o que Ele está pedindo. Vai, Pedro, vai você, vai eu, vamos nós, vai, porque eu já sei de tudo isso aí, mas eu quero que você vá. Eu não quero que o outro, seu vizinho, não, eu quero que você vai à casa de Jeremias, vai ao encontro de um infortunado, vai à visita de alguém que está passando mal, que está na cama, vai ao encontro dessas pessoas, à periferia da cidade, vai no trabalho da sacola, das sacolinhas no sábado, vai, Ele está pedindo isso, vai lá, para ajudar. Então esse é o pedido de Jesus. Cada um aqui de nós, independente de recursos financeiros, porque nós podemos fazer muito sem recurso financeiro. Recursos existenciais que cada um de nós aqui tem, e muito. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tem a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, mas vai com outra visão, Pedro. Porque você chegou lá, você gastou uma energia danada para julgar os outros, para condenar os outros, para ver os defeitos dos outros. Enquanto você ficar perdendo esse preciosíssimo tempo vendo os defeitos do outro, você está perdendo a oportunidade de ajudar. Fala para André e fala para Pedro, e as lições se convergem para nós hoje. Enquanto estamos impregnados no julgamento, na condenação do outro, não sobra tempo para fazer o principal, que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias. Se eu precisasse de um narrador, de um pesquisador, de um jornalista, eu pedia para outro apóstolo, como Lucas, vai lá e narra para mim, se tivesse alguém ali naquele momento que Jesus pudesse confiar, Mateus, que tinha leitura, vai lá e escreve para mim o que está acontecendo lá. Ele não quer isso. Ele não quer um espião, porque ele não precisa. Pedro, eu conheço eles, eu conheço vocês, eu conheço todo mundo. Só que eu queria que você fizesse. Sabe por quê? Porque quando você chegar lá, desenvolver um olhar humano, de acolhimento, de compaixão para o seu próximo, você vai deixar de ver os defeitos deles. E aí você entra numa frequência, num padrão vibratório, que os benfeitores podem ser acessados. E ao acessar os benfeitores, você vai acessar a mim. E eu estarei lá ao seu lado para te ajudar e fazer a jus àquela moça. Mas eu quero que você seja o telefone, que você seja o fio, e nós vamos estar conectados. Então vejamos, é acessar a essência. Como nós estudamos alguns dias atrás, a mulher hemorroíça, todo mundo passava e encostava em Jesus. Por que não foram curados? Um relava aqui, um relava lá, e a multidão passando, todo mundo relando. Não fizeram download de Jesus, não fizeram o que a conectividade com Jesus, a internet não pegou a conexão, fez. Por quê? Porque eles queriam o quê? Que resolvesse o meu problema. E Jesus não vai resolver o problema como não resolveu o problema do Pedro. Jesus é o caminho, a vida. Jesus, ninguém vai a Deus senão por Ele, mas precisa da nossa vontade. O pai, quando ele olha para o filho, ele vai arrumar a cama do filho todos os dias? É uma medida pedagógica? Não, Não. Por quê?
se você arrumar a cama do seu filho não vai aprender a arrumar a cama. Não é uma lógica isso? Que a gente vivencia? Se toda a louça que seu filho coloca na pia, você lava, ele não vai aprender a lavar a louça. Na medida pedagógica, quando você ensina, todo dia você vai levantar, você vai arrumar a caminha. Por quê? Porque todo mundo arruma a cama. Então nós vamos aprender, mas eu não vou fazer para você, é você que vai fazer. Quando há esse momento pedagógico ao aprendizado, o que Jesus está fazendo com nós, com Pedro? Pedro, vai ao encontro. E aí nós acessamos a nossa essência divina. E ao acessar a nossa essência divina, nós conectamos com os benfeitores. E aí a ajuda acontece. E às vezes até cura. O magnetismo, o querer, a vontade, acontece coisas maravilhosas. Então, para encerrar o nosso raciocínio, nós vamos deixar fixa essa imagem. Pedro, conheço Jeremias, conheço você, conheço nós aqui, Jesus conhece todo mundo. A esposa, filhos, parentes, vizinhos, conhece todo mundo. Há muito tempo. Quando te incumbir de ir ao encontro deles, apenas te pedir para auxiliar, mais nada. Que Jesus nos abençoe, nos dê essa força, essa coragem, essa perseverança para acessarmos a nossa essência, para que os benfeitores possam utilizar nossas mãos para fazer muita coisa boa. Eu passo para a coordenação, agradeço mais uma vez o momento de estarmos aqui com esses amigos, com esses benfeitores, e que nós conseguimos acessar em todos os instantes. E quando estivermos em casa, lembremos aqui, lembremos desses momentos de estarmos com Jesus, de estarmos com a boa música dentro do coral, de estarmos com os trabalhos da casa, e isso faz com que a gente vibre em outra frequência e consequentemente estejamos mais próximos dos benfeitores. Que Jesus os proteja, todos possam chegar nos seus lares e levarem esses frutos. Obrigada, Márcio. Deus o abençoe. Retribui em força, em alimento para esses momentos de necessidade. Eu gostaria de, nesse momento, dar um testemunho rápido, porque, nossa, a carapuça aqui, só para, às vezes, cada um de nós vivencia alguma situação. Rapidinho, eu vou dizer para vocês que eu vivi um momento como esse no domingo passado. Eu até me emociono. Eu não estava programada para ir fazer visita para o Zacamar, que nós temos no domingo, mas por uma questão aqui eu tive que ir. E o acamado que nós visitamos era uma senhora que ela está há 20 anos, ela teve um AVC, ela somente a mão esquerda. Quando nós chegamos em frente à casa, eu com olhos assim críticos, né? Como você acabou de colocar. Eu vi a garagem toda suja, cheia de fogo. Parecia que fazia um mês que não vai. Os vasos de planta todos sedentos. A moça nos atendeu, filha, uma casa muito desorganizada, precisando realmente de uma certa atenção. E adentramos ao quarto da senhora. Eu ainda assim, né, toda meio incomodada com a situação. Quando a gente chega e vê a pessoa no leito, uma situação que ela só mexe o braço esquerdo, num quartinho pequeno, né? Praticamente sem ar, sem refrigeração nenhuma. Há 20 anos naquela situação.
e você abre o Evangelho, e ela leia, e a gente lê e ela comenta, e ela nos dá uma lição que é só quem vive o momento que sabe, é o que você passa. Então, realmente para mim foi uma lição, exatamente o que você passou hoje. Então, eu sei que cada um de nós tem esse momento, e você vai, mas você tem que despir, com certeza, de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância. Senão você não consegue auxiliar. Porque naquele momento, quando eu me despi totalmente, abri o Evangelho, foi essa conexão que você falou. Totalmente. Então, desculpe, tá? Mas foi uma vivência muito interessante, uma lição muito grande. Depois eu soube da história dela, eu não sabia da história, que também vão ser outras palestras aqui, que com certeza vão colocar também a situação que ela viveu. Então, obrigada por ter mexido com conteúdos muito importantes para nós, e a vivência realmente do Evangelho, esse caminho realmente redivivo, esse caminho que vai nos impulsionar nessa nossa jornada evolutiva. Obrigada, Márcio. Obrigada, Adriana. Que Deus os abençoe. Então vamos para a segunda parte. Paz. Sem tristeza eu trago no peito, sem certezas carrego comigo. Se me aflijo por dor ou por medo, em Jesus é que encontro abrigo. Sou mensagem
traz tanta emoção. Teu suplício terreno nos inspira devoção. Anjo protetor de tão alta hierarquia, ó Mãe, ó doce Maria, ó Mãe, ó Santa Maria. Suave brisa mensageira do Senhor, bálsamo divino que nos traz alívio à dor. Teu regaço trouxe ao mundo a luz, com a vida de Jesus, servidora fiel, tua aflita consolação, o teu terno olhar nos rola fundo ao coração. És sublime amparo redentor, Mãe do amor. És suave brisa mensageira do Senhor, bálsamo divino que nos traz alívio à dor. Teu regaço trouxe ao mundo a luz, com a vida de Jesus, servidora fiel, tua aflita consolação, o teu terno olhar nos rola fundo ao coração. És sublime amparo redentor, ó Mãe do amor, ó Mãe do amor, ó Mãe do amor. Nossa boa noite a todos. Nosso agradecimento, primeiro ao Márcio, por essa palestra linda, profunda, tão atual, ao grupo vocal, a cada um que veio aqui nesta noite, prestigiar, trazer sua vibração de alegria, de paz, de amor, de harmonia. Agradecer a Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, carinho, ternura, amor para com toda a criação. A Jesus, nosso divino amado Mestre, aos bons espíritos, mentores amigos, anjos da guarda, pedir, Senhor, pelos nossos familiares, amigos, padrinhos, companheiros de trabalho, a todos que estiveram aqui presentes, pedir ao nosso Brasil, aos brasileiros, a toda a humanidade indistintamente, essa humanidade sofrida, não aprendeu ainda a prática do Evangelho de Jesus, que é o amor por excelência. Que todos possam sentir a tua presença, Senhor, acalentando os corações, pacificando, fortalecendo a fé, a esperança, o amor. Que Deus nos abençoe
Proteja também e ampare nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Que eles possam sentir essa vibração e seguir um novo caminhar, esquecendo a mágoa, o ressentimento, a vingança, o ódio, e substituindo pela paz e pelo amor. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma poesia. Eu estou ainda meio em convalescência da garganta, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. E pedir a vibração de todos, que faz tempo que eu não faço ela. Quando a gente vê uma máquina, a gente não está vendo o homem, a gente está vendo a obra do homem. E a mesma coisa é quando a gente vê a obra de Deus. A gente não está vendo Deus, porque Deus não é matéria. Então a gente vê a natureza, os pássaros, a criação de Deus, é obra de Deus. Embora ele esteja por toda parte. E este poema, o autor, ele procura descrever as obras de Deus, né? Faz uma reverência pelas obras de Deus, uma reverência profunda de muito amor. E esse poema se chama Quem Foi Que Fez? De João de Deus Ribeiro. E diz mais ou menos assim: Quem foi que fez o sol tão vivificador, e sua luz resplandecente cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, as mecânicas celestes, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, os micro-organismos em desenvolvimento, os órgãos gigantescos em deferecimento, o átomo, a nebulosa, a mera, o serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim, a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que tudo vivifica. Que foi que fez o vento, a chuva, o raio, o trovão, a primavera, o outono e também o verão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. Quem foi que fez o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta, o esperto gafanhoto, o formoso roxinol, surgindo alvorada nos clarões da luz do sol. Quem foi que fez as feras bravas e o terno passarinho, a asa dos insetos, a beleza de um ninho, de agilidade incrível, a progressão titante, e fez o passo leve e gritar do elefante. Quem foi que fez o colibri, com linda sutileza, sugando o pé das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel, a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a onça, o golfinho, o tubarão, a baleia, e a engenhosa aranha descendo sua teia, o instinto de conservação, com o músculo infalível de orientação, guiando as sedas irracionais, se nunca transgredir as regras naturais, as maravilhas do reino mineral, o leito de repouso do reino vegetal, os prodígios da animalidade, um elo mais acima, a nossa humanidade, e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos ideais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever, com todo o dramatismo que eu pudesse ter, artista ilimitável, sublime, ilimitável. Me ponho de joelho com o terror abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou isso com tanta perfeição? E até o perdão, quem dá-se de perder nada e paga sem dever nada, que todo movimenta sem se mover, formando e transformando, criando, dirigindo, governando e agindo, que tem tamanho poder. Eu pergunto a outras vozes: que podeis dizer? Eu vos peço, queridos irmãos, amigos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Que Deus continue nos abençoando com seu amor profundo.